Ontem, o ex-ministro Sérgio Moro prestou depoimento na sede da Polícia Federal em Curitiba. Esse depoimento durou mais de 8 horas. Ninguém teve acesso a ele, mas jornalistas já disseram que Moro apresentou gravações de conversas com o presidente ao longo de 15 meses. Nós não sabemos se isso é verdade. Vai ter muita gente especulando e querendo botar lenha nessa fogueira. Mas se isso se confirmar, demonstra mais um comportamento estranho do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Há uma semana, ele deixou o cargo sem falar com o presidente e comunicou sua saída em entrevista com a imprensa, após ter conversado com Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e alguns ministros do STF. Qual a sua verdadeira intenção ao gravar todas ou quase todas as conversas que teve com o seu superior? Não me parece coisa de gente de bem. Se desconfiava das intenções do presidente da República ou se suspeitava de alguma irregularidade, não deveria ter aceito o cargo de ministro da Justiça. Coisa mais normal do mundo. O Brasil é testemunha do bom trabalho que Moro fez, mas o Brasil ainda não sabe o que ele deixou de fazer e por quais razões. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Francisco Rezec, disse em entrevista à CNN que esse depoimento de Sérgio Moro era desnecessário, pois o próprio presidente disse horas depois da coletiva de Moro que ele gostaria de interagir com o diretor da Polícia Federal. Como se isso fosse alguma coisa absurda. Mas como Moro sempre disse em várias entrevistas à imprensa que Bolsonaro nunca interferiu na Polícia Federal e quando tentou interferir, segundo ele mesmo pediu demissão, Bolsonaro também não cometeu crime nenhum, porque a sua intenção não foi adiante. E por impedimento do próprio Moro. Mas a realidade é que o STF não poderia ter impedido a posse de Alexandre Ramagem na Polícia Federal. Foi uma interferência indevida do Poder Judiciário no Poder Executivo. E quem diz isso não sou eu. É o Dr. Ives Gandra Martins, jurista, advogado, professor e escritor, em artigo publicado no site Conjur, consultor jurídico. Eu pedi ao Ronaldo Rosas que gravasse o texto de Ives Gandra Martins. Esse texto merece uma audição atenta e reflexiva. Aos 85 anos e mantendo amizade e admiração com e por grande parcela dos juristas brasileiros e muitos estrangeiros de todas as colorações ideológicas, é sempre com constrangimento que, no dever que me imponho de cidadão, sinto-me na obrigação de expor opinião contrária àqueles expoentes do direito que, sendo amigos, encontram-se em funções públicas. Ao ler a Constituição, cujos trabalhos acompanhei de perto, participando de audiências públicas, oferecendo textos, alguns aprovados pela Constituinte e, informalmente, assessorando alguns constituintes, não consigo encontrar nenhum dispositivo que justifique a um ministro da Suprema Corte impedir a posse de um agente do Poder Executivo por mera acusação de um ex-participante do governo, sem que houvesse qualquer condenação ou processo judicial a justificar. A simples suspeita de que foi escolhido por ser amigo do presidente da República e poder influenciar procedimentos administrativos levantados por um desafeto do primeiro mandatário não justifica constitucionalmente a invasão de competência de um poder em outro. Se meras suspeitas servirem, a partir de agora o Poder Judiciário estará revestido de um poder político que não tem, constitucionalmente, de dizer quem poderá ou não ser nomeado de acordo com a visão do magistrado de plantão, mesmo que não haja qualquer condenação ou processo judicial em relação àquele pelo Executivo escolhido. A partir da decisão do grande constitucionalista Alexandre de Moraes, a quem admiro, com quem tenho livros escritos, somos confrades em academias jurídicas e participamos de bancas de doutoramento juntos, qualquer magistrado de qualquer comarca do Brasil poderá adotar o mesmo critério e, por acusações fundadas ou infundadas, não examinadas pelo Poder Judiciário, em processos com o direito inviolável à ampla defesa,
impedir nomeações que são de exclusiva atribuição constitucional do chefe do executivo de qualquer município, estado ou da própria União. Não entro no mérito de quem tem razão, Bolsonaro ou Moro, mas no perigo que tal decisão traz à harmonia e independência dos poderes, artigo 2º da Constituição Federal. A possibilidade de uma decisão ser desobedecida pelo Legislativo, que deve zelar por sua competência normativa, artigo 49, inciso 11º, ou de ser levada à questão, o que ninguém desejaria, mas está na Constituição, às Forças Armadas para que reponham a lei e a ordem, como está determinado no artigo 142 da Lei Suprema. A insegurança jurídica enorme que o Poder Judiciário traz sempre que foge à sua competência técnica para ingressar na política, além de levar todo o partido derrotado nas urnas ou nas votações do Congresso, pretender suprir seu fracasso representativo recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para que este politicamente lhe dê a vitória não obtida no exercício de sua função eleitoral. Não sem razão, temos visto as sessões técnicas de antigamente, quando sustentei pela primeira vez perante o STF, em 1962 ou 63, 2 dos atuais ministros não tinham nascido, serem substituídas por sessões em que muitas divergências ministeriais são respingadas por ofensas mais pertinentes às discussões legislativas. Se as suspeitas do ex-ministro são verdadeiras, que haja o devido processo legal com direito à ampla defesa, com o que, havendo comprovação, não só a posse não pode ocorrer, mas como se deve punir o culpado se algum delito foi cometido. A minha irrestrita admiração de velho professor de Direito Constitucional ao Pretório Excelso e aos 11 ministros que o integram não poderia, todavia, afastar a obrigação, como mero cidadão, de externar meu desconforto em ver a Suprema Corte exercendo funções executivas e invadindo competências alheias que entendo não ter, e gerando insegurança jurídica e não a estabilidade e a certeza no direito que toda a nação deseja.